Estamos ao vivo, bora. Começando o 8º dia. Esperar alguns momentinhos aqui, nossos amigos e amigas estarem chegando. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Rony. Falar de novo, Rony, tô com saudade de você, meu brother. Aparece. Cafezinho. Bom dia, Carla. Bom dia, Dani. Bom dia, Rose. Então você que ainda não conhece a nossa live, são 40 dias de live chamada Jornada da Fé e a Jornada da Inteligência Emocional. Temos recebido aqui muitos e muitos testemunhos, vários testemunhos de pessoas que estão participando dessa live e mudanças estão acontecendo. Ontem eu recebi um testemunho de uma pessoa que estava dentro do carro com a mãe, com a família. E na hora eu estava falando sobre perdão, contando um testemunho de uma pessoa que perdoou a mãe, enfim. E a mãe estava do lado. E a pessoa falou que ali começou um processo de cura nela e na mãe dela. Gente, é forte o que está acontecendo aqui esses dias. E a gente só está começando. Ainda tem vários dias. Eu queria que você respondesse aí. Hoje é qual dia seu aqui na live? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro? Você já participou quantas vezes dessa live? Responde aí. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Você participou qual dia hoje? Hoje é qual dia? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, 8º? Tem alguém aí que vai ganhar a estrelinha? De manhã, as pessoas às vezes estão dormindo, né? Olha aí, a gente tem alguém com a estrelinha aí, uma pessoa com a estrelinha, duas. Várias pessoas que estão vindo todos os dias, fico muito feliz. Bom dia, Sandra. Bom dia, gente. Nós temos falado aqui sobre vários temas, vários assuntos, vários conteúdos. Vamos fazer um resumão aqui. Bom dia, Ismênia. Bom dia, Vanessa. Vamos fazer um resumão aqui do que está acontecendo nessas lives, qual que é o nosso objetivo. O vinho sempre tem uma história, né, na Bíblia que o melhor vinho veio pro final. Eu quero dizer para você que o melhor vinho dessas lives a gente está preparando pro final, tá? Tem alguns convidados que vão vir, tem algumas pessoas que eu estou marcando para semana que vem. A gente está preparando aqui algo muito forte até o final desses 40 dias de live, para todos nós termos aqui uma metamorfose em nossas vidas. Nós temos falado aqui na inteligência espiritual, nós temos falado aqui da alma, nós temos falado da fé, nós temos falado da inteligência emocional. Cada dia é um tema diferente, um tema vai se complementando com o outro, assim como fossem peças do quebra-cabeça que vão se construindo para no final a gente ter uma imagem mais clara e mais nítida da nossa vida e gerar mudança. Esse é o nosso objetivo, gerar mudança, gerar transformação, gerar testemunho. A gente já vai começar hoje, 8h05. O que eu queria te pedir? Tem uma setinha aqui, ó, embaixo. Pega essa setinha e envia para alguém. Nós temos falado aqui do Exército do Bem. Então que você possa enviar essa setinha aí para alguém do Exército do Bem. Existem pessoas que precisam estar aqui. Então manda essa setinha aí para alguém agora, rapidinho. 30 segundos para você convidar pessoas para estarem aqui. 30 segundos, vamos lá. Eu tô fazendo a mesma coisa aqui. Então vamos lá. Ontem, quem lembra do nosso tema de ontem? Ontem a gente falou sobre identidade. A gente estava falando muito sobre identidade. Eu realmente, particularmente, pessoalmente, Paulo, eu acredito que a gente descobrir a nossa identidade, ela muda todo o destino da nossa vida.
são camadas da identidade. A gente fala em 7 camadas da identidade, 7 esferas da identidade. E aos poucos aqui nós temos destrinchado essas camadas da identidade. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, as camadas da identidade. A Bíblia vai falar que existe o fruto do Espírito. O que quer dizer o fruto do Espírito? Quando você desenvolve o seu espiritual, seu pilar espiritual, quando você busca uma sensibilidade, todas as pessoas buscam um transcendental. Apertei errado aqui. Desde os primórdios, as pessoas buscavam adorar algo. As pessoas adoravam as pedras, adoravam o fogo, adoravam a lua, adoravam o sol, mas o ser humano, intrinsecamente, ele busca o transcendente, ele busca algo. E aí, normalmente buscam em fontes erradas. Buscam em fontes erradas. Aqui eu não quero... talvez existem pessoas aqui de várias crenças, né? Mas existem pessoas que buscam a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, a Macumba, o Espiritismo, o Kardecismo, o Vale do Amanhecer, a Maçonaria, o Catolicismo. Cada pessoa busca algo. Mas eu acredito em Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que através dele tudo se transforma. Tá falando um pouco aqui do espiritual. A primeira grande mudança que acontece na vida de alguém é uma reconexão espiritual. São 3 grandes pilares que precisam ser bem resolvidos na minha vida e na sua. O primeiro é o espiritual, se reconectar. Aceitar Jesus como seu salvador. O segundo é você casar, você constituir sua família, porque é melhor que ande 2 para que quando um cair o outro levante. Então a gente resolve o espiritual, a gente resolve o conjugal, casando, escolhendo bem a pessoa que vai viver ao nosso lado, que vai ser a mãe, que vai ser o pai dos nossos filhos, que vai ser a ajudadora, que vai ser o cordão de 3 dobras. E o terceiro é a vida profissional, vocacional. Você que está me ouvindo, se você resolver a sua vida espiritual, se você resolver a sua vida conjugal, familiar, e se você resolver a sua vida vocacional, seus problemas diminuem fortemente, tá? Mas vamos lá. Nós temos falado aqui sobre a identidade. Ontem a gente começou um tema e hoje eu queria terminar, tá? Eu tenho gerado esses temas muito dos feedbacks que eu tenho recebido, dos comentários que vocês colocam aqui, dos testemunhos que estão mandando no meu celular, no direct aqui do Instagram. Então isso tem trago conteúdo para a gente poder gerar as próximas lives, ok? E aí o que eu vou falar hoje vem muito em conta do que estão falando. Bom dia, Rafael. Queria explicar algo aqui para vocês. Eu estava falando que os frutos do Espírito são paz, amor, alegria. Então imagina a gente poder ter isso, paz, amor, alegria. Quem não quer ter isso? Paz, amor, alegria, benignidade, longanimidade, bondade, mansidão, paciência, domínio próprio. Isso são os frutos do Espírito. A inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, pai da inteligência emocional americano de Harvard, ele vai falar que a inteligência emocional se divide em 5 principais pilares: autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e liderança, influência. Então nós estamos falando aqui que a Bíblia nos fala que tem os frutos do Espírito, tá? Segue a minha linha de raciocínio. A Bíblia fala, bom dia Eliel, te amo meu amigo. A Bíblia vai falar que existem os frutos do Espírito, que a gente acabou de falar: paz, amor, alegria, benignidade, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Ok. E a inteligência emocional, segundo o pai da inteligência emocional americano de Harvard, vai falar que a inteligência emocional são 5 principais pilares: autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia, influência e liderança. Então a Bíblia se conecta. Pasteur falou, um pouco de ciência te afasta de Deus, muito de ciência te conecta com Deus. Então o que ele estava querendo dizer? Entrou um cabelo aqui. O que ele estava querendo dizer?
que é tudo conectado. A Bíblia é o livro mais científico que eu conheço. Tudo que eu estudo fora, eu preciso achar um embasamento bíblico. Quando eu acho um embasamento bíblico, eu pego aquele conhecimento e conecto à nossa metodologia. Se eu aprendo algo fora e não se conecta com a Bíblia, eu prefiro acreditar na Bíblia. Tá? Hoje quem busca aí conhecimentos, tá um perigo hoje a busca pelo conhecimento, porque tem muito conhecimento ruim, tem muito conhecimento estragado, tem muita coisa podre aí no mercado e tem muita coisa misturada, mística, sincretismo. Então, às vezes a pessoa vai fazer um curso, dentro do curso tem hipnose, tem regressão, tem projeção astral, tem um monte de coisa envolvida dentro de cursos e as pessoas nem sabem que talvez ela está fazendo um processo de regressão, que ela está fazendo um processo de hipnose, que ela está fazendo ferramentas de projeção astral, enfim. Não vou entrar aqui nesse tema hoje, tá? Mas a gente está aqui conectando os pontos. E o que eu queria trazer para vocês hoje? Você que está aqui, quiser fazer alguma pergunta, tá? Fica à vontade, faça alguma pergunta aqui. Eu tenho visto algumas pessoas que estão me mandando testemunhos e aproveitando, lembrando isso aqui, gente, segunda-feira, você que está aqui, anota aí para você me lembrar. Segunda-feira a gente vai ter um convidado top aqui. Testemunho da Carol. Viu? Segunda-feira, testemunho da Carol. Falei com a Carol ontem, um testemunho muito impactante, muito forte, tipo do João, mas é outro modelo de história, é outra coisa. Mas segunda-feira tem testemunho da Carol, tá? Anota aí na sua mente. Segunda-feira, testemunho da Carol. Eu tenho visto algumas pessoas que estão mandando esses feedbacks e elas estão tentando resolver a vida. Estão tentando perdoar, estão tentando se conectar, estão tentando conviver bem com a família, estão tentando se reconectar. E aí, elas estão batendo em muros, tá? Às vezes a pessoa sai dessa live com uma direção, um comando, só que às vezes ela não tem todas as informações e ela vai com o maior das vontades. Ó a Tatiane aí, quero minha chave. Então tá, vou falar uma chave aqui. Alguém ontem me mandou um testemunho aqui e eu falei, me lembra amanhã na live que eu quero entregar essa chave geral. Porque isso que você tá me falando é uma situação que se repete com todo mundo quase. Então me lembra amanhã que eu vou falar amanhã na live. Ela tá me lembrando aqui agora da chave que eu prometi, eu vou entregar essa chave aqui agora então. Às vezes a pessoa sai dessa live aqui, ou de alguma outra, com a boa intenção. Presta atenção nisso, tá? Normalmente a gente tem o quê? A forma e a motivação. Normalmente tudo que a gente faz na vida, a gente tem uma motivação e a gente tem a forma, tá? Judas Iscariotes era um cara educado, era um cara talvez culto, inteligente, cuidava de números. Só que quando ele foi trair Jesus, ele foi um gentleman, ele foi educado. Então, na traição, Judas, vocês acham, tá? Responde aí. Ele traiu na motivação ou ele traiu na forma? Judas Iscariotes errou na motivação ou ele errou na forma? Tá? Vamos lá. Pedro, explosivo, impulsivo, sanguíneo, estourado. Veio os soldados pegar Jesus, o que ele fez? Tirou a espada e cortou a orelha de Malcolm. Será que Pedro errou na motivação ou errou na forma? Vê se você acompanha a minha linha de raciocínio. Judas errou na motivação. Judas tinha a motivação ruim no coração. Traidor. Pensou em dinheiro, motivação errada. A forma ele fez toda bonitinha. Pedro, ele não errou na motivação. O coração de Pedro era ajudar, era proteger Jesus. Mas pela sua personalidade explosiva, impulsiva, energética, ele cortou. Judas errou na motivação. Pedro errou na forma, tá? Pega essa chave aqui. Tem pessoas que saem daqui e vão cheio da motivação boa, mas erram na forma. Pessoas com motivações boas erram na forma. Então ontem uma pessoa me procurou
E ela foi tentar resolver um problema relacional. E a motivação dessa pessoa era boa ou era ruim? Motivação. Saiu para resolver um problema relacional. Boa! Só que a forma que essa pessoa foi resolver foi uma forma o quê? Lembra que eu já falei aqui numa outra live, gente? Sempre que o sistema é quebrado, dá problema. Sempre que vamos colocar assim, a patente é invertida, dá problema. Sempre que a mãe quer fazer papel de filha, dá problema. Sempre que a mãe quiser fazer o papel do pai, dá problema. Sempre que o filho quer fazer o papel do irmão, dá problema. Sempre que o filho, às vezes, tem que ser a mãe do irmão, o pai do irmão, dá problema. Sempre que o filho quer ser o pai na casa, a mãe na casa, dá problema. Então tem pessoas, às vezes, que vão falar com o pai ou com a mãe, invertendo os papéis. Sabe, eu tô falando aqui algo para vocês, pessoal, que são padrões. Os padrões se repetem. Eu já comentei isso aqui antes. A gente atende mais de 100 pessoas no Instituto Espírita por semana. Eu já treinei mais de 5.000 pessoas presencialmente, entre atendimentos pessoais, né, dentro de uma sala e salas de aula. Então os padrões se repetem, as histórias são comuns. E aí o que normalmente acontece, tá? Nos padrões que se repetem. Eu não estou dizendo que todo mundo é igual, mas tem certos padrões que se repetem. Então é muito comum o que? Às vezes a filha não quer que a mãe case, não quer, a filha tem ciúme da mãe, a filha fala, esse seu namorado tá errado, você não pode namorar. Isso não é o papel da filha. Filho é filho, pai é pai. Filho é filho, mãe é mãe. Então tem muito filho querendo ser pai, tem muito filho querendo ser mãe, tem muito filho querendo dar lição de moral no pai, tem muito filho querendo dar lição de moral na mãe. Então, o que acontece? Se você sai daqui decidido a perdoar, a resolver com seu pai, com sua mãe, você chega lá, você quer dar lição de moral, você está saindo da sua posição de filho. E se você sai da sua posição de filho, vai dar problema, não resolve. Quem tá me entendendo aí, fala eu, tá? Você quer resolver? Resolva. Vá com a motivação boa, mas resolva com a forma correta. Motivação certa e forma correta, tá? Você não precisa carregar um peso para isso que eu tô falando, porque talvez ninguém nunca te ensinou isso. A gente nunca aprendeu a se relacionar, a se comunicar. A gente nunca aprendeu. E agora eu não vou só levantar o problema aqui, eu vou trazer uma solução para você, tá? Ah, Paulo, você tá falando isso, pô, eu já tô tentando resolver, eu já tô quebrando meu coração, já tô me quebrantando, eu já tô indo lá, vencendo o orgulho, isso. Pô, você ainda vem falar que eu tô errado. Não, gente, eu não tô falando que tá errado. Eu tô falando que pode ser melhor, sabe? Tô falando que pode ser melhor. E a gente sempre tá nesse processo de busca para melhorar. Então, qual que é a melhor forma de você entrar em um embate, resolver uma situação, entrar numa discussão, tá? Dentro da psicologia, dentro do estudo do ser humano, a gente chama um termo que o nome dele é catarse. O que é catarse? Catarse é você falar o que você sente. Presta atenção nisso, gente. Preciso você seguir essa linha de raciocínio para você entender o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Vou trazer algum exemplo aqui hipotético para te ajudar. Você marcou com alguém, tá? Você marcou com seu marido, com seu cônjuge, com seu namorado, com um amigo, para vocês irem ao shopping. Você vai lá, você se arruma, você fica pronta. Eu vou dar uma pausa aqui, gente. A Carol acabou de entrar aqui. Bom dia, Carol. Eu tava aqui já falando que segunda-feira você vai participar da live, Carol. Já tem algumas pessoas aí falando testemunho da Carol. Carol acabou de entrar aqui, gente. Quem quer ouvir o testemunho da Carol na segunda-feira, escreve aí, testemunho da Carol. Vamos continuar a história aqui. Então, muitas vezes, a gente faz algo sem entender, tá? E eu tava trazendo um exemplo. Você marcou com alguém para você ir ao shopping, você se arrumou, você tomou banho, você tá esperando. Ah, Gastão, meio-dia, você tá esperando a pessoa não chega. O que você faz? A pessoa às vezes até te esquece. O que você faz? Você tomou banho, você se arrumou, você tá prontinho, a pessoa te esquece.
O que normalmente a gente vai fazer? O normal da pessoa, o normal dos relacionamentos, sabe? Das discussões é o quê? Pô, você é ignorante, você é irresponsável, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo outro. Então, normalmente, em uma discussão, a gente acusa a pessoa, tá? Normalmente, em uma discussão, a gente ataca a identidade da pessoa. Você é burro, você é ignorante, você é irresponsável, você é imaturo, você é isso, você é aquilo. Você é aquilo. Então, normalmente as pessoas atacam a identidade da outra no meio de um relacionamento, no meio de uma discussão, tá? Vai fazendo aí uma timeline na sua vida e vê se faz sentido o que eu tô falando. Mas sempre que eu ataco a identidade da pessoa, ficou ruim aqui a imagem. Sempre que eu ataco a identidade da pessoa, vai me dar problema. Tá? Sempre que eu ataco a identidade da pessoa, isso vai me dar problema. Então o que a gente precisa fazer? Vocês estão me vendo bem, gente? Porque a minha câmera aqui ficou muito escura. Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo me vendo aí? Tá, né? Tá. Rapidinho, deixa eu trocar de lugar aqui. Calma aí. Vou trocar de lugar aqui. Pronto. Sempre que eu ataco a identidade da pessoa, eu tô validando o erro da pessoa, sabe? Eu tô aqui selando o erro da pessoa. Escureceu agora? Ficou ruim? Me ajuda aí. Tá escuro, gente? Tá. Sempre que a gente ataca a identidade da pessoa, vai dar problema, tá? Quando a gente ataca a identidade da pessoa, vai dar problema. Por quê? Porque tem muita gente, eu falei isso ontem, às vezes a gente acaba não sendo quem nós tínhamos que ser, nós acabamos sendo aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor acham que nós somos. Olha que forte. Muitas vezes nós não somos quem nós deveríamos ser, nós não ativamos a nossa verdadeira identidade, nós acabamos sendo aquilo que as pessoas que estão no nosso ciclo de intimidade falam que nós somos. Então tem muita gente que o ciclo de intimidade dela fala o quê? Que ela é burra, que ela é ignorante, que ela não faz nada direito, isso. E aquilo ali vai virando uma verdade para ela. Uma mentira contada várias vezes vira uma verdade, tá? Então, se você é casado, você é pai, você é mãe, e você, numa discussão, ataca a identidade da pessoa, você está fazendo talvez ela se transformar naquilo que você está dizendo que ela é. Agora, como que eu faço isso sem atacar a identidade da pessoa? Tá? Isso faz parte do processo de catarse. É onde eu não vou falar da identidade da pessoa. Aconteceu esse exemplo que eu acabei de dizer. O que você pode fazer? Você vai fazer a catarse. Catarse é você falar. Oi, gente. Catarse é você falar o que você sente. Então aconteceu tudo isso. Como que eu faria? Com sabedoria, com inteligência emocional. João, pô, você marcou comigo meio-dia. Eu estou pronto. E eu me senti desrespeitado. Sabe? Eu me senti não validado. Eu me senti não importante. Eu não estou me sentindo bem com a situação. Então, eu não estou atacando a identidade da pessoa. Primeiro, eu começo falando como eu me senti. Quando eu falo como eu me senti, o outro abaixa a armadura, abaixa a arma. E aí quando o outro abaixa a arma, abaixa a armadura, você tem acesso ao coração da pessoa. Então eu me senti desvalidado, eu estou falando de mim. Eu não estou atacando, eu não estou apontando, eu não estou sendo agressivo, eu não estou atacando a identidade da pessoa. Depois você não vai falar da pessoa, você vai falar do ocorrido. Olha, nesse ocorrido você agiu
com irresponsabilidade. Quem tá me entendendo? Olha a diferença de eu chegar para alguém e falar assim: você é irresponsável, você é imaturo, você é um louco, você é isso, você é aquilo, você me deixou esperando mais uma vez. Olha a diferença de você fazer isso e você fazer a catarse. Eu começo falando de você, eu não me senti bem com isso, eu não tô bem, eu me senti desrespeitado, eu me senti agredido, eu me senti isso, eu me senti aquilo. E nesse fato ocorrido, você agiu com irresponsabilidade. Mudou tudo. Mudou tudo. Tá? A gente precisa aprender isso. Eu tô falando isso tudo, gente. Por quê? Porque uma pessoa me mandou um testemunho ontem, que ela tá até aqui, e ela saiu daqui cheia de boas intenções, motivação boa, foi falar com a pessoa que ela queria resolver o relacionamento, e às vezes ela vai como? Pá! A pessoa quer ir na jugular, quer vomitar tudo que tava dentro, sabe? E às vezes é bom vomitar tudo que tá dentro, mas não é acusando o outro, não é agredindo o outro, não é xingando o outro, não é apontando o erro do outro. Gente, quando a gente aponta o erro do outro, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, sabe? Jesus falou, a gente tem facilidade de ver o cisco no olho do irmão do outro, do outro irmão, e a gente não vê o tronco que está na nossa frente, sabe? Todos nós temos que olhar para dentro de nós, a gente tem que resolver os nossos problemas, sabe? A gente tem que parar de intriga, parar de coisinha, sabe? Parar de guardar tanta memória negativa. Eu sei que não é fácil, gente, não é fácil, mas a gente está aqui nesse processo de cura interior, de sozo, de alta performance. E a forma de falar muda tudo. Se você for com agressividade, você ativa o tolo dentro da pessoa, sabe? Se você for com inteligência emocional, você acessa o coração da pessoa. Olha a diferença. Vai com agressividade, vai apontando, vai dando nomes à personalidade da pessoa, bum! Você aciona o tolo dentro da pessoa. Agora você vai com inteligência emocional, você vai com sabedoria ao falar, você vai fazendo catarse, você acessa o coração da pessoa. Às vezes você está numa discussão, é muito nítido, quando você entende isso, quando você aprende isso, é muito nítido. Às vezes, antes de você falar, a pessoa já está assim, ó. O corpo fala, tá? O corpo fala. Quem sabe um dia a gente pega aqui e faz uma live só de comunicação não verbal. Só de comunicação não verbal, para você entender. Se você aprender comunicação não verbal, só para onde a pessoa está olhando, você já sabe o que ela está fazendo. Tá? A ciência comprova isso. Se a pessoa olha para cima lá direito, ela tá fazendo o que? Ela está criando algo. Se a pessoa olha para cima no lado esquerdo, ela está o que? Ela está lembrando de algo. Se ela olha para baixo lá direito, ela está fazendo o que? Acessando as emoções dela. Se ela olha para a esquerda, para baixo, ela está tendo o que? Um diálogo interno. Então, se você aprender no futuro aí comunicação não verbal, pô, você vai ver que tem hora que não é hora de você falar. Sabe? Quando você entende isso, o corpo fala. Às vezes você vai falar com a pessoa, já tá aqui, ó. Calma então, vai embora. Se a pessoa já tá aqui, ó, o corpo dela tá falando o que? Não concordo, não vem falar comigo, não. O corpo dela já tá falando, entendeu? Então você e eu precisamos desenvolver inteligência emocional, aprender a comunicação verbal, comunicação não verbal, entender os perfis comportamentais, entender as inteligências múltiplas, entender a submodalidade, entender um monte de coisa. E é isso que a gente está aqui para querer trazer para vocês o máximo de comunicação para você poder virar um especialista. Todos nós temos que virar especialistas em comunicar, em relacionamento. Quem está me entendendo aqui, grita eu. Gente, hoje a gente vai precisar terminar 9 horas em ponto, tá? Minha esposa brigou comigo, falou que eu tô passando a hora e ela tá certa, né? A gente tem que ouvir os sábios. Mulher sábia que edifica o lar, tá? Vamos correr pra gente terminar às 9. Você que me deu esse testemunho ontem, que eu acabei de explicar isso tudo aqui, foi uma chave pra você, você vai ficar com raiva de mim. Tá? Tem uma pessoa que me deu um testemunho ontem e ela estava cheia da motivação boa, mas a forma que ela foi fazer não foi da melhor forma, tá? Não, a gente tem que tirar o peso, tá? A gente tem que tirar o peso porque a gente não sabe. Eu não posso cobrar nada de ninguém que ela não aprendeu. Eu sou professor e quando eu vou cobrar dos meus alunos, eu só posso cobrar deles aquilo que eu ensinei.
né? Eu sou líder dentro de uma igreja e às vezes os meus co-líderes lá, às vezes eles erram. E se eu não ensinei para eles, eu não posso brigar com eles, eu não posso cobrar deles, porque eu não ensinei. Então você está aqui, você está aprendendo algo, tá? Então tira o peso que você vai conseguir. Você vai conseguir, as coisas vão acontecer e a gente vai continuar a nossa live. A pessoa que não respondeu, né? Talvez ela não concordou comigo aqui, ficou chateado. Calma aí. Mas, como eu tenho dito aqui, às vezes eu não preciso falar aquilo que você quer ouvir, mas eu preciso falar aquilo que você precisa ouvir. E tem gente que fica com raiva de mim e fala, eu tô com raiva de você. Mas se eu fizer você ficar com raiva e você resolver, eu tô feliz. Tá? Então vamos continuar aqui falando um pouco sobre o nosso tema. A gente está dizendo aqui que tudo na vida é o conhecimento, o povo perece por falta de conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Então o conhecimento ele nos liberta, ele nos dá a ferramenta, ele nos dá sabedoria. E bom dia, Gago, meu brother, saudade de você, ó. Depois eu quero falar com você. Então vamos lá, gente. Eu queria trazer um pouco aqui hoje do autoconhecimento. Por quê? Porque tem pessoas que estão começando a resolver os problemas. Tá? Tem pessoas que estão começando a se reconectar. Tem pessoas que estão começando a entender tudo que está acontecendo. Eu falei isso para vocês um dia. Como é que é o processo de transformação? Primeiro ponto é um processo de negação. A pessoa nega o problema. Tá? Então você que está me ouvindo aqui, muitas pessoas aqui estão no processo de negação. O que é isso? Negam um problema. Negam que estão vivendo um problema. Estão negando ainda. Não, tá tudo bem. Como que aconteceu no coronavírus, gente? Vamos lá. Como é que foi o começo? Não, isso não tem nada a ver, isso não acontece, isso, aquilo. Não, é só sensacionalismo, isso. Então tava todo mundo negando o problema, tá? Normalmente é assim na nossa vida pessoal também. Primeiro estágio, negação. Segundo estágio, projeção. Então as pessoas projetam o problema em alguém. E como eu tenho recebido mensagens aqui de pessoas que estão saindo da negação e estão na fase de projeção, tá? Muita gente mandando mensagem falando o quê? Você não sabe o que aconteceu lá na minha infância, Paulo. Você não sabe o que meu pai fez comigo, o que a minha mãe fez comigo, o que meu tio fez comigo. Gente, e realmente eu não me espanto em ouvir esse tipo de mensagem, porque é o que a gente está falando. Está tirando do esconderijo, tá? Algumas mentiras que estavam instaladas lá, algumas emoções, o sentimento se esconde, tá? O sentimento negativo se esconde, a memória negativa se esconde. Tem pessoas que elas tiveram um trauma tão grande que elas nem lembram do ocorrido, porque o sistema de defesa emocional deu um apagão. Ela não lembra cognitivamente, mas ela lembra emocionalmente. Então tem muita gente que esconde. E aí a Bíblia vai falar o seguinte: nada que está escondido, tudo que está escondido tem que ser descoberto. Tudo que está oculto tem que ser revelado. E nesses 40 dias de live aqui, o que eu declaro sobre você é que tudo que está escondido na sua vida vai ser descoberto. Tudo que está oculto na sua vida vai ser revelado. Porque aonde entra luz, as trevas não podem permanecer. Pega uma casa bem escura e acende a lanterna. A luz tira as trevas. Aonde tem luz não tem trevas. E aí tem muita gente que fala, eu não tenho trevas na minha vida, eu sou do bem. Existe guerra acontecendo. Vocês estão me ouvindo ou travou? Travou? Estão me ouvindo? Vamos lá, gente. Voltou? 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 Voltou não? Vamos encerrar e começar outra? Vamos encerrar e começar outra? Voltou? Voltou? Então bora. Então bora.
Então vamos lá. Voltou, bora lá. Tava falando aqui que existe uma guerra acontecendo, tá? Mesmo para você que é mais cético e não acredita, tá? Sempre existiu a luta do bem contra o mal, sabe? Sempre existiu. E existe essa luta acontecendo hoje. Alguém veio para matar, roubar e destruir, matar sonhos, matar futuro, matar famílias, matar pensamentos, matar emoções, mas teve alguém maior que veio para nos dar vida e vida em abundância. Quem beber da minha água nunca mais terá sede, e esse é Jesus. Então existe uma guerra acontecendo e a gente está aqui nesses dias para tirar tudo que está escondido. Toda emoção escondida vai ter que sair, todo bloqueio mental escondido vai ter que aparecer, e pequenas chaves abrem grandes portas. Uma pequena chave abre uma porta dessas mais modernas de 10 metros de altura, de 5 metros de altura. Uma pequena chave abre uma grande porta. Se nessas lives aqui você tiver acesso a pequenas chaves, você vai destravando a mente, destravando o coração, destravando os muros, as cadeias, os grilhões, as algemas. Eu costumo dizer que tem muitas pessoas presas, tem muitas pessoas encarceradas sem prisões, presas sem algemas, dentro de cadeias mentais e emocionais. Muitas pessoas estão encarceradas sem prisões, presas sem algemas, dentro de cadeias mentais e emocionais. A gente está aqui para dizer que vão se abrir todos esses portões, essas portas, esses cadeados, e a gente vai viver uma paz que excede todo entendimento. Então o que a gente estava falando aqui? Primeira fase da mudança se chama negação. Segunda chave, projeção. A pessoa projeta em alguém, tá? Ela projeta em alguém o problema. E eu estava falando que a gente vê isso no coronavírus. Primeiro negamos, depois projetamos que a culpa é da China, é uma fake news só, é isso, é aquilo outro. E a gente começa a projetar a culpa em alguém. Então tem muitas pessoas me mandando mensagem falando: a culpa é de tal pessoa, a culpa é de tal pessoa, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu avô, a culpa é do abuso sexual que eu tive, a culpa é do abandono que eu tive, a culpa é que meu pai me espancou, a culpa é que meu pai falava igual você acabou de dizer, ele só me chamava de burro, de ignorante, que eu não ia servir nem para lixeiro, lá. Gente, tudo que eu tô falando aqui é para trazer conhecimento para vocês, não um cajado de julgamento, tá? A gente não tá aqui para julgar nossos pais. Quem julga é Deus. Quando eu quero ser juiz, fica pesado. Tem pessoas sofrendo porque estão querendo ser juízes. Tem pessoas sofrendo porque elas estão querendo controlar outras pessoas. Então a gente não está aqui. O conhecimento que eu estou trazendo não é para você acusar ninguém, não é para você julgar ninguém, não é para você querer ser juiz da vida de ninguém, combinado? A gente está só trazendo luz. A gente precisa olhar para as pessoas que nos feriram, que nos machucaram, ou os nossos pais que erraram com a gente, não com o olho de juiz, mas com o olho de compaixão. Compaixão é se colocar no lugar deles. Compaixão é, será que quando eu for pai eu vou ser melhor do que eles? Compaixão é, será que o que aconteceu com meu pai ou com a minha mãe para eles serem tão bravos, tão distantes, isso e aquilo, o que aconteceu com tal pessoa para ela fazer isso? Normalmente um pedófilo foi uma criança que foi abusada, agora ele cresceu e ele abusa outras pessoas. Normalmente um ferido fere, sabe? Uma pessoa machucada machuca os outros. Então normalmente esse é o círculo que acontece, tá? Quem tá me entendendo aí fala eu. Então vamos lá, gente. Eu creio que muitas pessoas aqui que estão acompanhando as nossas lives já saíram do estado de negação, algumas estão no estado de projeção, apontando para alguém o culpado. E aí o terceiro ponto é o quê? Eu descobri os sintomas dos problemas, os bloqueios. A gente vai falar disso nessas lives, descobrir os bloqueios, são os sintomas, e depois a gente fazer os desbloqueios, que são as causas, tá? Como resolver. Como resolver, tá? E agora eu queria falar aqui nesse tempo que nos resta de autoconhecimento, porque às vezes você está julgando outras pessoas ou não está se entendendo porque você não se conhece. Então eu queria falar algo aqui. A ciência hoje explica que no ser humano... Bom dia, Marcos César, você é top, te amo. A neurociência hoje explica que o nosso cérebro, metaforicamente, se divide em dois, lado direito e lado esquerdo. Olha a Carla falando aí, eu escolhi perdoar. Parabéns, Carla, você fez a melhor escolha
E a gente vai ouvir seu testemunho aqui, Carla, nessa live até os 40 dias. A gente quer ouvir seu testemunho por essa sua decisão aí de você escolher perdoar, tá? A gente tá junto nessa. A neurociência fala que, metaforicamente, o cérebro se divide em lado direito e lado esquerdo, porque não há uma linha, é metafórico, e o nosso lado direito do cérebro é o lado emocional. Então, se eu te perguntasse aqui agora, você é uma pessoa mais emocional ou você é uma pessoa mais racional? Será que você conseguiria responder? Tem gente que vai falar, eu sou mais emocional porque eu choro muito. Não tem nada a ver. Tem pessoas que vão, eu sou mais racional. Normalmente, quando a gente faz essa pergunta, as pessoas acham que são ou mais racional, mais emocional. Quando a gente faz um testezinho com elas, acaba às vezes saindo o contrário. Então, o lado mais emocional, que é o nosso lado direito, faz o que? A pessoa ser mais lúdica, a pessoa ser mais criativa, a pessoa ser mais explosiva, às vezes a pessoa ter tomadas de decisões mais rápidas. Pessoas mais emocionais são pessoas que às vezes elas têm mais relacionamentos, elas são mais impulsivas. Eu conto muito esse exemplo como brincadeira, mas um dia eu fui atender uma pessoa muito emocional, uma mulher, e eu perguntei assim, qual é o seu maior sonho? Eu achava que ela ia filosofar, que ela ia usar o lúdico. Ela falou, meu maior sonho é um dia chegar numa loja e falar débito. Aí eu não entendi, eu falei, chegar na loja e falar débito? Ela porque desde que eu comecei a trabalhar 7 anos atrás, que eu só falo crédito. Eu ganho meu salário dia 5 e no dia 5 eu já estou no crédito, porque já comeu tudo. Aí ela falou, eu sou muito emocional, eu gasto tudo, quando eu vejo uma plaquinha promoção eu não consigo, ainda mais se for uma loja de sapato, aí que não dá mesmo, e tal. Então eu quero dizer, os emocionais às vezes eles são mais impulsivos, mais explosivos, eles são movidos muito pelas emoções. Eu já vi muitas pessoas emocionais que elas saem para vender o carro, porque tem que pagar as contas, e ela ia comprar um carrinho mais tranquilo, e ela volta com o carro zero. Por quê? Porque ela chegou na loja, ainda criou aquelas historinhas que a gente falou ontem. Ela, não, porque a taxa de juros está baixa, não, por causa disso, por causa daquilo e tal. Então, pessoas mais emocionais são mais impulsivas, mais explosivas. O que isso se conecta com o nosso conteúdo, gente? Presta atenção. A gente está falando de cura, a gente está falando de perdão, a gente está falando de relacionamento. E se eu não me conheço, eu não conheço o outro. Se eu não entendo de pessoas, eu vou ter muitos problemas de relacionamentos. Se eu entendo de pessoas, se eu me entendo, eu vou ser mais assertivo, sabe? Eu vou poder melhorar a minha comunicação verbal, não verbal, meus relacionamentos pessoais e interpessoais. Então, por isso a gente está falando desse tema aqui agora. Então, pessoas mais emocionais, elas são assim, às vezes elas são mais barulhentas, elas já acordam talvez mais animadas, elas acordam mais felizes, já cantando, falando mais alto. E daqui a pouco você vai ouvir o racional, que é totalmente diferente. Então, pessoas emocionais, às vezes elas são movidas pelas emoções, e por elas ser movidas pelas emoções, elas acabam fazendo o que, gente? Agindo pelas emoções. E aí ela entra no namoro, não tá bom, o que ela faz? Sai. Ela entra numa igreja, não tá bom, o que ela faz? Sai. Ela entra no trabalho, não tá bom, o que ela faz? Sai. Normalmente as pessoas mais emocionais, elas gostam de ter uma vida mais dinâmica, uma vida com mais movimentos. E elas não têm dificuldade de mudança, elas amam mudança. Então, se ela não tá gostando de algo, ela sai. Eu atendo algumas pessoas que chegam para mim e falam assim, Paulo, um dia desse eu dei uma aula falando sobre outro tema, sobre sintomas de problemas espirituais, causas de problemas espirituais, explicando o conceito de maldição hereditária, enfim, era outro tema. E a pessoa chegou até mim e falou assim, Paulo, existe uma maldição hereditária na minha vida, existe uma macumba na minha vida. E aí, só de eu olhar para a pessoa, estava claro no estereótipo dela que ela era uma pessoa muito emocional, muito. E aí eu comecei a explicar sobre isso que eu estou falando aqui para ela, e ela, nossa, você está falando de mim. Eu falei, pois é, eu só estou te mostrando que às vezes não é uma questão espiritual, as pessoas espiritualizam o que não precisa espiritualizar. A gente tem falado aqui, qual que é o nosso desafio? Não espiritualizar o natural e não naturalizar o espiritual. A gente precisa achar a linha de equilíbrio. Eu não vou naturalizar o espiritual e eu não vou espiritualizar o natural. Tem gente que acha que tudo é espiritual. Tá errado. E tem gente que acha que não existe espiritual, ela é só razão.
também vai dar problema, tá? Então, aquela pessoa ela era totalmente emocional. E o que o emocional faz? Por que ele achava que tinha uma maldição hereditária, uma macumba na vida? Porque tudo que ele começava dava errado. Tudo que ele começava dava errado. Mas por que tudo que ele começava dava errado? Simplesmente porque ele é emoção demais. A pessoa muito emocional, ela vive o hoje, ela não consegue viver o amanhã, sabe? A pessoa emocional, ela é impaciente, é tudo para ontem, é tudo rápido. Então, às vezes, ela não consegue parar para projetar 2 anos, 6 meses, 5 anos, 10 anos, organizar a vida dela para frente. Ela é tudo rápido, tá? E aí ela tem esse risco. Pessoas muito emocionais, sem princípios e valores, a vida está destruída normalmente. Porque ela não parou em nenhum lugar. Ela é movida pelas emoções. E quem é movido pelas emoções, na verdade, é desgovernado pelas emoções. Porque as emoções são efêmeras, passageiras, impulsivas, explosivas, enfim. Vamos lá. Pessoas mais racionais. Pessoas mais racionais. Elas são mais sistemáticas, elas são mais razão. Pessoas mais racionais, normalmente, elas têm tomadas de decisões mais lentas. Pessoas mais racionais, pessoas mais racionais, elas pensam, elas são mais sistemáticas, elas têm um processo de justiça muito forte. Quem conhece alguém assim, sim, sim, não, não, certo ou errado, e pega até a Bíblia e fala sim, sim, ou não, não, é frio ou quente, o morno vomita. Então são as pessoas às vezes meio extremistas, 8 ou 80. Então eles são perfeccionistas normalmente com eles e com os outros. Eles têm um padrão de excelência elevado, estou falando de pessoas mais racionais. Então às vezes o olho deles é o que é clínico, o olho deles é o que? É um olho que vê o certo ou vê o erro. Eles acabam tendo uma facilidade de ver o erro, porque eles são perfeccionistas. Eu brinco aqui, né, que a minha esposa é um pouco racional, e um dia eu lavei a louça para ajudar, para agradar. Aí ela chegou com o olho racional, o que ela fez? Qual foi a primeira coisa que ela falou para mim? O que vocês acham que foi a primeira coisa que ela falou para mim? Ela falou assim, ó o Eliel, nunca ouviu falar, né? Ela olhou para tudo na cozinha e falou assim, ei, tu não lavou a panela? Aí eu falei, é muito racional, porque tinha 30 coisas lavadas, mas ela olhou o quê? O que não lavou. Quem conhece alguém assim? O racional, ele tem uma facilidade de ver o quê? O erro. Porque ele é perfeccionista. Então a pessoa faz, e se você convive com alguém racional demais, o que vai acontecer? Ele vai ver o erro. O racional é crítico. O racional, ele tem uma certa dificuldade de validar os outros. Gente, aqui eu não estou querendo dizer que um é bom, que o outro é ruim, os dois são bons, tá? Ok? Eu não estou aqui querendo dizer que todo mundo ou é racional ou é emocional. As pessoas têm um pouco de cada, mas tem algumas pessoas que têm uma predominância maior em um ou no outro. E o nosso objetivo aqui é que a ciência fala da plasticidade neural, que é o quê? O poder de mudar. Você que é mais racional pode desenvolver emoção, você que é mais emoção pode desenvolver razão. Então, o mais racional, ele tendencia a ser negativo. Por quê? Porque ele é cheio de argumentos. Então, pelos argumentos que ele vai falar, as estatísticas. 90% da estatística não dá certo. Não vai dar certo isso. O mais emocional fala o quê? 10% dá certo. Eu estou nesse 10%. Quando eu vou dar um curso, o mais racional fala assim, a primeira pergunta do mais racional no curso: tem certificado? Tem diploma? Porque ele está preocupado com o quê? Com diploma, com certificado, com selo, com o cognitivo. O mais emocional, quase com a primeira pergunta, eu posso começar a atender quando? Quanto que eu vou cobrar para isso? Um está pensando no diploma, o outro está pensando já como que eu vou atender, como que eu vou ser visto, como que eu vou ser exposto. O emocional gosta de ser visto, gosta de ser exposto, gosta de ser reconhecido, gosta de falar com todo mundo e tal. Então, quem está entendendo aí a dualidade, a dicotomia, os paradoxos que nós estamos falando, tá? Aí
Por que eu estou explicando isso, gente? Porque isso aqui faz parte do processo de cura. Tem gente que está tentando resolver o problema com a mãe, com a irmã, com o tio, com o cachorro, só que ela é racional demais. Então ela só vê o problema, ela não valida, ela não reconhece, sabe? Ela não vê os pontos fortes da outra pessoa, ela tem a facilidade de ver os erros, mas ela tem dificuldade de validar, ela tem dificuldade de ver. Normalmente, pessoas racionais, elas tendenciam a ser negativos. Por quê? Porque se eu tenho só razão, a razão me trava. A Bíblia vai falar o quê? Que a letra mata, o espírito vivifica. O que eu estou querendo dizer isso aqui para vocês, gente? Que você precisa se conhecer, porque quando você se conhece os outros. Ame o outro como a si mesmo. Se você não se conhece, se você não se ama, como que você vai amar os outros? Se você tem o óculos do racional, você só vê erro, você é um caçador de erro. O perfeccionismo é pesado. O perfeccionismo, eu vou te falar, é um fardo pesado. Tem muita gente aí carregando o fardo do perfeccionismo. Eu vou ser até mais duro aqui com algumas pessoas, tá? Jesus falou que é de glória em glória, de fé em fé. Deus não é o Deus da perfeição simplesmente dos seus filhos. Deus é Pai. O perfeccionismo exagerado, isso aí é do mal, tá? Para não ser mais duro aqui, o perfeccionismo sem meio termo é do mal, cara. Isso é luciferiano, tá? Pessoas perfeccionistas demais, isso é do mal, porque a Bíblia nos ensina a ser de glória em glória, de fé em fé. Pai, Deus é Pai, Deus aceita, Deus ensina, Deus mostra, Deus pega na mão. Então quem é muito perfeccionista aí, solta a capa desse perfeccionismo hoje, deixa ela aqui, vamos viver mais leve, vamos viver mais tranquilo, sabe? Tira o óculos de julgador, porque isso é pesado, ok, gente? Então nós estamos falando aqui dessa dicotomia. O perfeccionismo, ele tem tomada de decisão, demora para ele tomar a decisão, ele precisa pensar, ele precisa processar, ele precisa estudar, ele precisa analisar números. E normalmente casa o quê? Um racional com um emocional, normalmente, porque os opostos se atraem? Não, os opostos se completam. Só que um acorda fazendo barulho, o outro acorda falando, eu não quero barulho até meio-dia. Um fala, vamos viajar, o outro, calma, a gente precisa pensar. Um fala, a passagem tá de milha, tá barato, o outro fala, e se o dólar aumentar? Então, sempre é assim, um vem com a emoção e o outro vem com a razão. E o racional demais, ele tem argumentos, gente. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Aonde a mudança acontece? Nas emoções. Tá? Segundo estudos, o processo de mudança, ele é 80% emocional, 20% cognitivo, razão. Então, quem é mais racional, ele sabe tudo, só que às vezes ele tem dificuldades porque falta habilidades emocionais que vão trazer para ele a mudança. Qual que é? A gente tem só 6 minutos, pessoal. Olha que desafio para a gente fechar essa linha de raciocínio aqui. Olha aí, alguém falou, nunca acreditei que os opostos se atraem. Eu não falei que os opostos se atraem. Eu falei que os opostos se completam, porque o outro tem aquilo que você precisa. Tem muita gente que casou com alguém impulsivo. E esse impulsivo casa com calmo, porque o calmo traz a paz para o impulsivo traz o movimento para o calmo. Tá? Vamos correr aqui para eu tentar fechar essa linha de raciocínio aqui. Deixa eu ver como que eu vou fechar essa linha de raciocínio aqui no tempo que nós temos, tá? Vamos lá, tira a selfie aí, tira a selfie assim, ó. Qual que é a selfie agora? Nós precisamos dos outros. Nós precisamos dos outros, os opostos se completam, pessoas têm chave pra gente. Tira uma selfie aí, assim, melhor assim, se completando, um completando o outro, tá? Tira a selfie aí e me manda, depois marca no Stories, posta no feed. Eu já vou dar os avisos aqui, porque daqui a pouco a gente vai terminar, tá? Já vou voltar pro tema. Ontem eu pedi para vocês irem lá na minha página, no YouTube, para seguirem a página e curtirem. De 150 pessoas que rodaram aqui, só 10 pessoas foram na página. Só para vocês verem o nível de comprometimento que vocês têm comigo. Eu todo dia estou aqui entregando conteúdo, trazendo conhecimento, trazendo verdades. E a gente pede para você ir lá no YouTube, assistir um vídeo que vai te ajudar e curtir a página. De 150 pessoas, 10 pessoas foram. Só para vocês verem o nível de comprometimento de vocês comigo. Mas combinado, eu vou continuar me comprometendo com vocês aqui.
tá? Então eu vou te pedir hoje de novo, vai lá, quando acabar aqui na minha página no Facebook, lá no Instagram, eu deixei o linkzinho de um vídeo, clica lá, assiste o vídeo, assiste outros vídeos e curte a página, combinado? E segue a página lá. Vamos voltar aqui. Vamos terminar esse conteúdo aqui. Por que a gente está falando disso, pessoal? Porque isso às vezes gera muitas confusões, muitas brigas, problema de relacionamento, porque as diferenças, as pessoas, um não entende o outro, um fala assim, você só quer se exibir, só quer reconhecimento, olha isso. Aí, eu tô falando do emocional, gosta de reconhecimento, ele é político, ele tem persuasão, ele sabe se comunicar. Aí o que acontece, dentro de uma empresa às vezes? O mais intelectual, mais racional, ele tem o conteúdo, ele sabe o conhecimento, ele tem o certificado. Aí chega um outro com mais habilidades emocionais e ele acaba sendo promovido mais rápido que o outro, gente. Por quê? Porque ele tem habilidades emocionais. Não sou eu que estou falando, tá? Não sou eu que estou falando, são as estatísticas. Hoje, as pessoas que duram nas empresas são as que sabem se relacionar, não é a que tem mais conhecimento. Então você que é mais racional precisa desenvolver habilidades emocionais. Você que é mais emocional precisa desenvolver habilidades racionais. E aqui a plasticidade neural é o que? É o poder de você ter o equilíbrio entre as duas partes. É possível desenvolver? É possível. Você só precisa saber como. E como que você descobre isso? Através da inteligência emocional você descobre isso. Não dá tempo de eu falar aqui nesse curso, ou nessa live agora, como fazer. Mas eu estou trazendo primeiro para vocês o conhecimento que liberta. Depois que você tiver o conhecimento, você vai receber chaves para destravar certas áreas da sua vida. Tá? Por isso, na semana que vem, a gente está preparando aqui aulas específicas. Tá? A gente vai fazer uma semana de aulas específicas para o destravar da mente, das emoções e do espírito. Então fica com a gente esses próximos dias. Tem gente que fala assim, Paulo, eu estou em dúvida ainda. Eu não sei se eu sou mais racional, não sei se eu sou mais emocional. Normalmente a gente faz o teste em algumas pessoas e o testezinho vai falar se você é mais razão e mais emoção. E aí às vezes tem gente que dá meio a meio. Aí a pessoa diz, meu Deus, meio a meio, e agora? O que eu sou? Você é bipolar, brincadeira. A gente brinca, não é bipolar não. Mas você é equilibrado. Tem gente que é equilibrado, que ela é razão, ela é emoção. Já tem gente que predomina a razão, já tem gente que predomina a emoção. Então, pessoal, para melhorar os relacionamentos pessoais e interpessoais, eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer as pessoas. É libertador isso. Quando você entende disso, dessa ciência, é libertador. Porque quando você convive com alguém muito crítico, muito racional, muito justiceiro, você tira do pessoal, não é comigo, a pessoa é assim. Dá para entender? Quando eu conheço isso, eu tiro do pessoal. Quando eu conheço isso, eu olho para as pessoas com outro olhar, sabe? Com um olhar de sabedoria, de conhecimento, com um olhar mais tranquilo. Gente, pelo nosso tempo, eu tô tentando acabar, né, sobre identidade. A gente começou ontem, hoje não chegamos nem em 20% desse conteúdo ainda. Então amanhã eu vou continuar falando sobre a identidade ainda, que ela vai te ajudar, tá? Eu queria aqui ter um fechamento aqui final mais reflexivo, tá? Porque eu tenho falado isso. Aqui na minha tela tá dizendo assim, ó, quanto tempo falta para acabar? 1 minuto e 50, 1:48, isso aqui é opressor, você ficar vendo esse tempo, contagem regressiva aqui. Mas vamos lá, eu não vou poder continuar hoje, que eu vou fazer uma live agora lá na página da Comunidade das Nações, página oficial da Comunidade das Nações. Daqui a pouco eu vou, 9 horas eu tenho que estar lá, já são 9 horas, tá? Então um momento reflexivo, pessoal. Isso que a gente está falando é ciência, sabe? A ciência também é de Deus. Mas eu queria terminar com essa reflexão que a gente pode mudar através do conhecimento. Mas a gente também pode mudar com experiências pessoais com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus. Então, às vezes, você pode gastar muita energia buscando sabedoria, conhecimento, isso vai mudar a sua vida. Mas você também pode ter experiências com o Espírito Santo de Deus, que elas também têm o poder de mudar a sua vida, elas têm o poder de tirar as escamas dos olhos. Eu queria
terminar aqui declarando sobre a sua vida hoje um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, um tempo de fé, sabe, um tempo de busca, que Deus hoje venha trazer paz nas suas emoções, na sua casa, na sua mente, nos seus relacionamentos, que você venha ser visitado esses dias, sabe, visitado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que uma experiência com Ele te transforma, sabe, uma experiência muda, quebra os padrões, os paradigmas, as crenças limitantes, os bloqueios mentais, quebra. Então que realmente você venha ser cheio do poder de Deus esse dia, sabe, que você venha ter uma experiência dormindo, acordado, enfim, mas que você venha ser transformado. Já vai acabar. Abraço.